Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todos e a todas, eu me chamo Lenise e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho. Esse trabalho, então, ele é realizado por mim, pela minha colega Maria, com a orientação da nossa professora orientadora, professora Magali Souza. Nós somos do programa de pós-graduação em educação do Instituto Federal Catarinense, que fica em Camboriú, no estado de Santa Catarina, no Brasil. A nossa temática, ela é a formação docente para a educação inclusiva, reflexões a partir de uma ação articulada entre ensino, pesquisa e extensão. E iniciamos com essa pergunta: por que formação docente na perspectiva inclusiva? E como nós sabemos, a formação continuada de professores e professoras, ela emerge como uma oportunidade de construção de saberes coletivos e que acontecem no próprio contexto. E quando essa formação continuada possibilita essa troca, uma reflexão crítica, um aprofundamento conceitual, ela vai gerar uma ampliação de possibilidades, uma ampliação de repertório pedagógico. E a partir desse questionamento e dessa intencionalidade é que nasce o projeto que eu vou contar um pouquinho para vocês. Nós elencamos alguns objetivos para estar apresentando. Então, o grande objetivo, o objetivo geral desse trabalho e do trabalho desde a parte documental, a parte de aprofundamento teórico, até a parte prática de aproximação com a comunidade, ele tem como objetivo compartilhar os estudos com base no modelo social da deficiência, nos princípios da ética do cuidado e da interdependência, aliando os conhecimentos da área de saber da tecnologia assistiva e as contribuições do desenho universal e do desenho universal para a aprendizagem aplicados na educação. Também temos como objetivo promover a formação continuada de professores e também de futuros professores, com base na perspectiva inclusiva e com recorte para o atendimento educacional especializado, que é um serviço da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que está dentro das escolas como um suporte para auxiliar na promoção da acessibilidade para os alunos com deficiência. Um outro objetivo é fomentar as reflexões e as possibilidades, então, do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, no contexto escolar. E a partir da nossa intencionalidade inicial, dos nossos objetivos, eu apresento para vocês um pouco das nossas perspectivas, das nossas bases teóricas, que é a educação especial, com foco no atendimento educacional especializado, a partir da compreensão do modelo social da deficiência, atrelando os estudos ao capacitismo, à interdependência e aos princípios da ética do cuidado. Para então a gente poder refletir, aprofundar o conhecimento sobre as barreiras de acesso à aprendizagem e à participação dos estudantes com deficiência nos contextos escolares, os conhecimentos da tecnologia assistiva, juntamente com as contribuições do desenho universal e do desenho universal para aprendizagem aplicados no contexto escolar. Diante disso, eu coloco um pouquinho da
contextualização de como ocorreu, então, este trabalho. Esse trabalho ele está ancorado nos pilares do ensino, da pesquisa e da extensão, e ele, a partir dos estudos, das pesquisas, ele culminou, então, com um curso de extensão que vem ocorrendo no Instituto Federal Catarinense, que é a nossa instituição. Como que foi um pouco da estrutura e da metodologia deste projeto? Então, ele tem coordenação, planejamento e a própria realização por professores e por nós, estudantes do programa de pós-graduação em educação, e também professores e alguns estudantes da licenciatura em pedagogia. Qual foi o público para estar participando desse projeto? Então, os participantes são estudantes do próprio curso de licenciatura, professores que atuam na região de abrangência no Instituto Federal, que atuam na rede pública ou privada, que demonstram interesse em conhecer o serviço do atendimento educacional especializado ou que já atuam no atendimento educacional especializado. Como que foi a organização? A organização, ela se deu em forma de encontros, que nós chamamos de oficinas, e eles aconteceram com uma carga horária de 20 horas para cada etapa do curso, com encontros quinzenais. Como estratégia pedagógica, nós utilizamos exposições dialogadas, trabalho em grupo, análise de situações reais, recursos audiovisuais. Utilizamos alguns espaços que nós temos em nossa instituição, como, por exemplo, o Laboratório Maker, tanto para conhecimento dos participantes, como para o desenvolvimento de algumas oficinas, jogos e atividades. Então, as oficinas, elas buscaram se configurar como um espaço de reflexão, de aprofundamento conceitual e, sobretudo, um espaço de partilha de saberes, sempre ancorados na perspectiva de Paulo Freire, que é a perspectiva do diálogo. E como material de apoio, para além dos momentos presenciais, nós disponibilizamos vídeos, artigos, livros. E após a realização dessas oficinas, juntamente com a nossa orientadora, nós verificamos que seria importante o acompanhamento ao longo desse percurso e a análise posterior a esse momento das oficinas. Então, nós realizamos uma coleta de dados, sempre ao final das oficinas, através de questionários do Google, com foco na percepção sobre o conteúdo que estava sendo trabalhado, sobre as metodologias utilizadas e sobre qual seria o impacto dessa formação na atuação profissional dos cursistas. E a partir desse compilado de dados, nós realizamos o procedimento de análise de conteúdo, e tivemos o resultado categorizado em 3 categorias interpretativas. E são as categorias sugestões futuras, ambiente colaborativo e aprendizagem significativa. Então, com relação à categoria interpretativa 1, ambiente colaborativo, os participantes, eles reconheceram as oficinas como um ambiente de escuta ativa, de acolhimento e de construção coletiva. Com relação à categoria interpretativa 2, aprendizagem significativa, os participantes nos colocam a oportunidade de reflexão crítica sobre o capacitismo e sobre a ética do cuidado, a ampliação da compreensão sobre deficiência. E na categoria interpretativa 3, os participantes, na sua ampla maioria, nos colocam sobre a necessidade da ampliação de formações em tecnologia assistiva e desenho universal para a aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Então, algumas considerações acerca de todo esse processo.
Esse percurso, ele nos validou, ele valida a importância da reflexão sobre quais os modelos de compreensão de deficiência têm orientado o cotidiano escolar e como essa compreensão sobre deficiência influencia nas práticas, em sala de aula, nas práticas do atendimento educacional especializado. Ele também nos provocou a pensar possibilidades de enfrentamento ao capacitismo e a adoção da ética do cuidado como um princípio nas relações de contexto escolar. E ao chegar ao fim dessa experiência formativa, o nosso sentimento não é de encerramento de um processo, mas sim da possibilidade de abrir novas perguntas. E entre essas perguntas, nós trouxemos algumas. Como continuar fortalecendo a rede de apoio entre professores? Como garantir que a escuta das experiências vividas se transforme em práticas pedagógicas mais justas e inclusivas? Nós agradecemos pela escuta e fizemos questão de trazer esse obrigada em múltiplas formas, na língua de sinais, na comunicação alternativa aumentativa. Embaixo o nosso contato, o meu e da minha colega Maria. Aqui as referências que nós utilizamos, desde os nossos estudos, no processo de construção das oficinas. Nós agradecemos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.